meus irmãos, nós vamos ter a terceira mensagem, no Salmo 34. Temor a Deus, razões e privilégios. Salmo 34. Quem tiver sua Bíblia, abra. Salmo 34. O Salmo 34, nós já tivemos 3 mensagens. Na primeira, nós falamos de que louvar a Deus, glorificar a Deus, mesmo quando tudo está errado, é um remédio contra o medo, o pavor, o desespero. Hoje nós vamos falar de ter um temor piedoso para com Deus. Os nossos versos-chave são 9 e 16. Repitam comigo. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Versículo 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, razões sobre o valor de temer a Deus em todas as vivências, em todas as experiências, em todos os desafios. Recapitulando, desde a primeira mensagem até agora, nós aprendemos que o temor a Deus tem razão de ser. Não temer a Deus é pura insanidade, loucura, irracionalidade. Se Deus existe, criou tudo que existe. E esse Deus é um ser moralmente bom, isso significa que Ele vai cobrar, Ele vai punir, Ele vai castigar os que fazem o mal. Então, nesse Salmo 34, nós já aprendemos algumas coisas, nas partes 1 e 2 que a gente já viu. Primeira coisa, desfrutar de Deus mesmo, ou viver em alegre comunhão com Deus. Tem como resultado uma vida de bênçãos, bênçãos que fluem, bênçãos que jorram. Tem muita gente que não se interessa em Deus, nas coisas de Deus, vivem só para a matéria, vivem só para comer, só para beber, só para as coisas materiais. Porém, a Bíblia nos mostra, o salmista nos mostrou no Salmo 34, que buscar a Deus sempre vale mais a pena do que desprezar a Deus, ignorar que Deus existe. E muita gente até diz que é religiosa, mas vive como se Deus não existisse. Eles até vão para a igreja, mas quando eles saem da porta para fora da igreja, eles fazem o que dá na cabeça deles. Eles nem estão preocupados se isso afeta ou não a sua relação com Deus. O temer a Deus tem consequências certas, assim como a lei da semeadura e da ceifa, do plantio e da colheita. Quem planta milho não colhe goiaba, assim quem planta o mal não vai colher o bem. Quem planta o mal vai colher o mal, quem planta o bem vai colher o bem. Então, por que eu devo temer a Deus? Porque quando Deus diz claramente que um procedimento é pecado, porque desonra o nome de Deus, porque prejudica as pessoas, e que isso traz um castigo terrível, é exatamente isso que acontece. Também nós aprendemos que quando estamos com um problema, em lugar de dirigir o nosso olhar para o problema e ficarmos desesperados, nós devemos dirigir o nosso olhar para Deus.
E quando nós buscamos a Deus em oração, olhamos para Deus, Deus ilumina a nossa mente, Deus esclarece as coisas. Porém, os que não buscam a Deus, não olham para Deus, que ignoram a Deus, vivem como se Deus não existisse, então eles amargam vidas fracassadas, confusas, caóticas, mesmo que tenham sucesso em alguma área da vida, mesmo que façam muito dinheiro, a vida deles será amarga por um lado e insossa por outro. Isso porque Deus diz que Ele não gosta dos orgulhosos e carnais, porque o orgulhoso e carnal, ele vive só para si, é um revoltado, e em sua falta de temor, ele não considera a Deus em nada do que faz. Eles confiam apenas nos seus recursos humanos, na sua saúde, nos seus amigos, na sua força, mas não em Deus. O que faz com que eles sempre terminem em confusão e desespero. Esse é o prêmio dos que não temem a Deus, confusão e desespero. Por outro lado, os que têm prazer em buscar a Deus, Deus os premia com ajuda, Ele traz liberdade, Ele traz cura, Ele traz o suprimento das necessidades, Ele traz resposta para as orações. Nós vimos nas mensagens anteriores que Deus move até os anjos para defenderem aqueles que os temem. Todavia, esses anjos que defendem os que temem a Deus, eles punem e castigam os que fazem o mal. Por isso que Deus nos desafia a provar se vale a pena confiar nele ou não. Então, meninos, decidam confiar em Deus desde pequeno. Eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar na palavra de Deus. Nada vai me afastar de Deus. Eu vou ficar vindo para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, para que eu confie mais em Deus. E nós vimos que é muito mais do que ser um religioso, é desfrutar Deus mesmo, ter deleite em Deus, desfrutar a Deus como você desfruta, como alguns disseram que gostavam de sorvete, os meninos disseram que gostavam de sorvete, gostavam de pizza, porém o jovem crente, ou até o velho crente, ele gosta de sorvete, ele gosta de comida boa, de alguns prazeres lícitos dessa vida, porém ele gosta mais de Deus do que qualquer dessas coisas. E o que é que significa desfrutar a Deus? Nós aprendemos que significa conhecê-lo com a nossa mente, estudando a sua palavra, os seus atributos, olhando para a revelação natural que ele fez, deleitando-se nele emocionalmente, vendo como Deus é digno do nosso amor. Desfrutar a Deus não é necessariamente uma escolha, é um mandamento. Ele diz: só provai e vede que o Senhor é bom. Então nós desfrutamos a Deus quando nós o conhecemos pelos seus atributos revelados, nós conhecemos a Deus pela sua beleza, admirando a bela criação que Ele fez, e com as nossas vontades, dedicando o nosso coração para fazer e obedecer o que Ele disse. Finalmente, a outra maneira extremamente significativa de provar e desfrutar a Deus é mostrando nosso temor a Ele, que é aqui que começa a nossa mensagem. Mostrar o nosso temor a Ele é respeitar a Deus e as suas leis, os seus mandamentos, que são perfeitos e são maravilhosos. É somente quando o cristão entende que é o deleite em Deus que o capacita a viver vitoriosamente, mesmo que tenha de enfrentar vidas muitas vezes sacrificiais, vidas que muitas vezes tem de passar por negações, tendo crucificar o eu mal, continuar lutando contra o pecado e permanecer firme em face da perseguição. Vamos repetir, meninos, comigo, meninas e os outros que estão aqui. As crianças estão na frente, né? Vamos lá.
Temei ao Senhor, vós e os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória dele. Desarraigar é arrancar com raiz e tudo. Então, o que o Salmo 34 diz sobre o temor a Deus? No versículo 9 diz: temei o Senhor, vós os seus santos. Só aqueles que querem viver em santidade, na verdade, na justiça, vão temer a Deus. Então, o que é o temor do Senhor no Velho Testamento? Que não é diferente no Novo Testamento, no céu, na terra. Alguns dizem, não, temer a Deus não é medo. Não é só medo, mas também tem medo. É um medo racional, reverente e piedoso. Medo de desafiar Deus. O ser que tem todas as perfeições, portanto, Deus não fala por falar, Deus jamais erra, e que nenhuma de suas promessas, sejam bênçãos ou castigos, deixarão de ser cumpridas. Então, como é que eu não vou temer? Quando ele diz que se eu roubar, eu vou botar num saco furado. Eu vou sofrer a maldição do ladrão. Os gafanhotos vão comer o que eu roubar. Como é que eu não vou temer o Deus que diz que se eu matar, eu vou ser morto? Que aquilo que eu fizer aos outros vai ser feito a mim. Então, é um medo racional. É como aquele medo de passar o sinal vermelho. Não é um medo doente. Se os carros estão passando depois que o sinal abre, aí você não tem medo. Eu sou corajoso. Aí você passa. E o que é que acontece com você? O que é que acontece quem ultrapassa o sinal vermelho? O carro, bum, bate e mata. Então, não é um temor doentio, mórbido, mas um saudável medo de falhar e não confiar naquele ser único que pode suprir todas as suas necessidades. E você nota que aqui diz qual é a classe de pessoas que temem a Deus. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Ou seja, Deus não deixa faltar nada que você realmente vier a precisar. Pode ser que na época você não está tendo quase nada, mas pode ter certeza que tudo que você precisa naquele momento Deus está suprindo. Talvez não seja o que você quer. Lembra que quando o Davi escreveu o Salmo 34, ele tinha fugido do rei Saul, que tinha condenado ele à morte, tinha um monte de gente, soldados, procurando ele para matar, existia recompensa pela captura dele, e ele foge para a cidade dos filisteus, e lá, para não morrer, ele se faz de doido. Finalmente ele viu que não dava para se esconder em cidade alguma, e ele vai se esconder em uma caverna. E na caverna faltava praticamente tudo. E é lá na caverna que ele disse, mas mesmo aqui na caverna eu tenho tudo que eu preciso. Então é muito importante entender o contexto desse salmo. O Davi está dizendo claramente que não ter falta de coisa alguma, que um verdadeiro crente não tem falta de coisa alguma. Muitas vezes tem muitos crentes que têm muito mais coisa que ele. Mas para a minha história, para o momento que eu estou vivendo, eu tenho tudo que eu preciso. E era o que Davi estava dizendo, eu estou na caverna de Adulão, que era um lugar perigoso, escuro, cercado de gente endividada, que estava fugindo também. O Davi lá era considerado como fosse o chefe de um bando de bandidos. Já imaginou? Mas mesmo assim ele disse, o Senhor não vai deixar faltar nada, eu vou confiar no Senhor. Ele disse,
porque nada tem falta, não tem falta alguma, aqueles que eu temo. Portanto, o temor do Senhor piedoso é uma conjunção, é uma mistura de reverência, respeito, confiança e desejo de adorar e servir a Deus, do modo que Ele agrada em qualquer situação. Esse temor a Deus tem a ver com as prioridades da vida piedosa de uma pessoa. Aquele que teme a Deus escolheu temer, adorar e servir a Deus e buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, com a consciência que não só Deus não deixará faltar nada, mas vai suprir tudo o que precisa. Assim, o temor do Senhor faz o crente descansar em Deus em lugar de viver ansioso e preocupado, o faz exercitar-se na piedade e não na ganância. Vou pegar as crianças aqui, que alguns não sabem ler. Eu queria que vocês repetissem comigo Mateus 6, 34, 33, 34. Repito comigo. Mas, todo mundo pode repetir. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, não fiqueis preocupados, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha que o Senhor Jesus está dizendo: busque a mim em primeiro lugar, busque a minha justiça. Aqui a justiça está ligada com o temor do Senhor, obedecer a palavra de Deus e deixe comigo o resto. Ele diz aqui em Mateus 6, assim como os passarinhos não plantam, não fiam. Vocês já viram algum supermercado para passarinho? O passarinho macho dizer para a passarinha fêmea: minha filha, eu vou lá no supermercado comprar alpiste. Não tem, né? Tem açougue, mas Deus, eu cuido dos passarinhos. Você vale mais que um passarinho. Assim como eu cuido do passarinho, eu vou cuidar de você. Os lírios do campo, a coisa mais linda. Nenhum rei se cobre de uma beleza tão grande quanto os campos de lírio. E Deus diz: assim como eu cubro de beleza e visto os campos com os lírios, e você vale mais do que o lírio, então eu vou te cobrir também, eu vou te vestir. Então não ande ansioso. Em 1 Timóteo 4,8 o apóstolo Paulo diz: porque o exercício corporal, ou seja, a preocupação só com as coisas materiais, para pouco é proveitosa. Tem algum proveito sim, a gente tem que se preocupar com realmente como é que vai trabalhar, vai conseguir as coisas. Mas ele diz aqui: mas a piedade, esse temor a Deus, esse amor a Deus, esse apego às coisas de Deus, ele diz aqui: para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de que há de vir. De modo que aquele que teme a Deus chega ao ponto em que a única coisa que realmente teme é ofender a Deus. Eu só não quero ofender a Deus. Eu só não quero pecar, é prejudicar a obra de Deus e seu reino, é prejudicar o meu próximo. Meu prazer é adorar e servir alegremente a Deus, mesmo quando tudo está dando errado. Como é o caso aqui do Salmo 34, ele estava na caverna de Adulão. O temor do Senhor só é possível, então, para esses que decidem: eu quero a santidade, eu quero agradar a Deus, eu quero ser santo. Olha, ele diz aqui: temer ao Senhor vós, os seus santos. O que é um santo? Tem uma religião, a Igreja Católica, que inventou que os homens e as mulheres que morriam e que tinham tido uma vida boa, esses é que eram os santos, e que nós deveríamos orar aos santos. Não, a Bíblia diz que santo é toda aquela pessoa que teme a Deus e que anda no caminho de Deus, é todo aquele que crê em Deus, que é crente. Então temei ao Senhor, vós seus santos, e aqui não é santos mortos, é santos vivos.
esses santos aqui, eles celebram a santidade de Deus, eles dão valor às coisas certas. Você sabe que tem gente que gosta de mentir? Você sabe que tem gente que gosta de prejudicar as pessoas, de fazer o mal? Vocês acreditam nisso? Tem. Por outro lado, tem gente que gosta de fazer as coisas certas. Então, essas pessoas celebram a santidade de Deus em suas vidas. No Salmo 30, verso 4, ele diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Celebre. Faça festa, porque nesse mês você não fez nenhuma besteira, você não pecou, você não prejudicou ninguém. Entendeu? Os santos, antes de tudo, aprenderam a amar a Deus e a desejar agradá-lo. O Salmo 31 e 23 diz: amai ao Senhor vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância, ou castiga com abundância, os soberbos. Sabe para quem são as pessoas importantes desse mundo para Deus? Quem são os ilustres da terra? Deus diz que são os seus santos, os que os seguem a Ele no seu temor. O Salmo 16:3 diz: digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Então, o prazer de Deus, que é importante para Deus, é quem está seguindo a Ele. Por isso, o caráter do santo é coerente com o chamado de Deus para pertencer a uma nação santa. No caso de Israel, uma nação que era teocrática, que existia como um povo diferente de todos os outros. Porém, a igreja, os crentes também passaram a ser chamados de nação santa. Eles têm um chamado para serem santos. No caso de Israel, em Êxodo 19, 5 a 6... está lá: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vocês vão me pertencer de uma forma exclusiva, especial. Porque toda a terra é minha, mas só vocês vão ser minha propriedade. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então são as palavras que falará aos filhos. Ou seja, no Velho Testamento, os crentes tinham um chamado elevadíssimo, serem diferentes dos pagãos de todo mundo, viverem vidas santas, viverem vidas amando a Deus e amando o próximo. Em Levíticos 11, 44 a 45, lá está escrito: nada façais. E aqui mostra que os santos são aqueles que não contaminam a sua alma com nenhuma das coisas abomináveis condenadas por Deus. Deus condena algumas coisas como abomináveis. Uma delas é a bruxaria, é a feitiçaria, é a imoralidade sexual. Então ele diz aqui: não façais a vossa alma abominável, por nenhum réptil que se rasteja, nem neles vos contamineis, para não seres imundo por eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se rasteja pela terra. Então Deus está dizendo aqui, naquela época, tinha as coisas específicas para a nação de Israel que Deus dizia que eram abomináveis. Algumas delas permanecem até hoje. Agora, você diz: e quanto ao cuidado de Deus para comigo? Eu posso contar que Deus vai cuidar de mim? Como é que Deus trata as necessidades dos que temem a Deus e dos que não temem a Deus? O versículo 10 diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. O que é que ele está dizendo aqui? Os leões, no reino dos animais, é o animal mais poderoso, que ele tem mais facilidade de pegar a sua caça e trazer para os seus leõezinhos do que outros animais. Mas aqui está se referindo aos poderosos da terra, aos ricos, aos famosos. Diz que eles
passam fome. É interessante que tem um milionário no Ceará que ele só come folha alface, porque é todo safenado. Ele passa fome. E tem gente que mora num casebre e come melhor do que ele. O seu feijão com toucinho dentro e com farinha. É bom, não é não? Mas ele não pode. O rico passa fome. E as ricas, essas que passam fome para ter um corpinho bonito, né? Tem o que comer, mas não come. É o que o texto está dizendo. Os filhos de leões, mesmo tendo os pais mais poderosos, aliás, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Já os que buscam o Senhor sempre são supridos suas necessidades. Lá em Jó 4, onde diz, perece o leão velho, porque não há presa. E os filhos da leoa andam dispersos. Deus diz para o crente, eu sou o teu pastor, não vou deixar faltar nada que você realmente precise. Então, como é que Deus trata a necessidade desses que temem a Deus? Deus supre. Então, depois do que nós estamos falando aqui, Deus tem um cuidado carinhoso com aqueles que levam, lembra, temer a Deus é levar a Deus a sério. É quando eu digo não faça, Deus diz para eu não fazer, eu não vou fazer. Porque se eu fizer, eu tenho certeza que eu vou quebrar a minha cara. Se Deus disser faça, então eu vou fazer, porque quando Deus diz faça, é a melhor coisa a ser feita. As bênçãos e os frutos virão. Então, a partir do versículo 11, o salmista, ou que escreveu o salmo, ele vai dar lições práticas, nos ensinando como cultivar o temor a Deus, Joaquim. Olha essa daqui. Ele, vinde meninos, né? É a mesma coisa de filhos. Ele está tratando aquele povo que está na caverna com ele, como se fossem filhos dele. Ele diz, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então tem muita gente, como eu falei, que desanda a boca, que zomba de Deus. No carnaval fizeram um bloco onde o diabo batia em Jesus Cristo. Não temem a Deus, não respeitam a Deus. E a Bíblia diz que vão pagar caro por isso. Então Davi diz aqui que o temor do Senhor é algo a ser aprendido. Quem quer aprender a temer a Deus? Lembra que Deus diz que Ele vai atender a necessidade de todos aqueles que temem a Deus. Então, Ele começa exortando a todos a viverem e cultivar o temor do Senhor. Ele diz, vinde meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Porque o Senhor o temor do Senhor é uma condição indispensável para alguém se relacionar com Deus. Em Provérbios 18 e 3 diz, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Então ele diz lá que o temor do Senhor é o princípio, é a base da sabedoria. Quem não teme a Deus não é sábio. É um tolo que se acha sábio. Sem o temor do Senhor, ou a piedosa e respeitosa consideração de Deus, todo sábio não passa de um tolo arrogante. Porque o temor do Senhor é o princípio, é a base da sabedoria. E Jesus Cristo foi o perfeito exemplo. Jesus Cristo veio viver como homem, ser um modelo de como nós deveríamos viver. E a profecia lá em Isaías já dizia como era a vida de Cristo, o temor do Senhor. Jesus Cristo é o modelo perfeito de se relacionar com Deus na base do temor piedoso e deleitoso. Por isso não há contradição entre temer a Deus e se deleitar em Deus. Olha o que o texto diz sobre quando Jesus viesse à terra, quando ele encarnasse. Ele diz, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isso aqui é Jesus Cristo. Então, se esse Jesus Cristo repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Ou seja, Jesus Cristo tinha prazer em levar
a Deus em consideração em tudo o que fazia, se deleitava no temor do Senhor. Todo cristão, portanto, deve imitar a Cristo no temor do Senhor durante toda a sua peregrinação na terra. É isso que diz 1 Pedro 1,17. Ele diz lá: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, nos versos 12 a 14, Davi fala dos benefícios da vida daqueles que temem a Deus. No verso 12, ele diz: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Então ele diz que se você quer ter uma vida longa, tema a Deus. Qual uma boa razão para eu temer a Deus? Para você ter uma vida longa. Quem não teme a Deus morre mais cedo. Porque, vamos dizer assim, mete o pé na jaca, bebe todas, pega tudo, se esfola todo e morre antes do tempo. Todo dia está morrendo jovem aí que não teme a Deus. Então, o temor do Senhor traz longevidade. O temor do Senhor possibilita comunicação verdadeira. No verso 13 diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Então a pessoa que teme a Deus não engana ninguém. Hoje eu estava vendo um noticiário dizendo lá da quantidade de golpes que as pessoas estão passando nas outras. Dizem que vão fazer uma coisa, fazem uma venda virtual, dizendo que tem um produto, que a pessoa manda o dinheiro, e ela some. Não teme a Deus. O temor do Senhor busca a pessoa a buscar a paz nas relações humanas, a viver melhor. No versículo 4, Davi diz: se você teme a Deus, procure a paz, se relacionar bem com as pessoas. Você não pode ser encrenqueiro, de ser encrenqueira, pode arrumar intriga. Se depender de vocês, como diz o apóstolo Paulo, tenha paz com todas as pessoas. Então a pessoa briguenta não teme a Deus, porque quando ela ofende o seu próximo foi feito a imagem de Deus, ela está ofendendo a Deus. Quarto ponto, certezas que fazem o crente confiar em Deus em quaisquer vivências ou provações difíceis. Primeira coisa é que o temor do Senhor por parte dos crentes é a certeza. Eles temem a Deus e fazem o que Deus manda porque eles sabem que Deus ama eles com carinho. Deus cuida deles com zelo. No versículo 15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Antes ele disse que os olhos do justo estão em Deus e os de Deus estão nele. Se você olha para Deus, se você busca Deus em oração, Deus olha para você dando a resposta para as suas necessidades. O temor do Senhor faz com que o crente entenda que apesar dele temer a Deus, dele ser um dos santos de Deus, um dos justos de Deus, Deus pode permitir ainda que ele passe por problemas, ele seja perseguido. Porém, Deus garante que vai livrá-lo na hora certa. Olha o que é dito aqui nos versículos 17 a 20. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias ou apertos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor está pertinho. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Portanto, o temor do Senhor é a melhor coisa que nós podemos exercitar nessa vida. Diz aqui que, e se eu quiser ser malicioso, eu quiser me dar bem prejudicando os outros? O versículo 21 diz: a malícia matará o ímpio. Lembra que o temor do Senhor dá uma vida longa? Quem não teme ao Senhor vai morrer cedo. A malícia matará os ímpios, que aborrecem o justo serão punidos. Se é mexer com o crente, quem mexer com o crente paga caro. Esse justo aqui, esse santo aqui, ele teme a Deus, ele olha para Deus, Deus olha para ele,
quem se meter com ele vai estar se metendo com Deus. Quem cutucar ele vai estar cutucando mais em cima. A malícia matará ele. Porque diz no versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. Ou seja, a maior bênção dos que temem a Deus é a certeza de que serão resgatados e não serão condenados no final. Conclusão. Deus fala ao crente e exorta esse crente a temer a Ele, por amor, não por medo doentio. Assim, teme a Ele como o filho deve temer respeitosamente a vontade do seu pai. Não é porque não quer levar uma surra, é porque não quer desagradar o pai. Em Provérbios 4, está lá. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-lhes boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho do meu pai tenro e único, em estima diante da minha mãe, e ele ensinava-me e dizia, retém as minhas palavras. Isso aqui é Deus falando conosco. Porque é que eu quero que você me tema? Ele diz, retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Se você guardar os meus mandamentos, você vai viver. Retém as minhas palavras. Adquire a sabedoria, que é ver a vida do ponto de vista dele, conforme ele mostra na Bíblia. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuís, adquire a sabedoria. É Deus falando como Pai a filhos que o temem por amor. Em Provérbios 8:32 ele diz, agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados, felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis e sereis sábios. Escuta o que Deus está dizendo. No Novo Testamento é a mesma coisa. Deus nos tratando como filhos, ele diz, meus filhinhos, aqui através do apóstolo João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. No 3:18, em 1 João, ele diz, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Diz que ama a Deus, que ama o próximo, mas na hora de agir não age. 1 João 4:4, ele diz, filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido. Vencido quem? Aqueles que não são de Deus, aqueles que não temem a Deus. Porque é maior o que está em vós do que o que está no mundo. Então, para concluir, a minha pergunta, você teme a Deus? Você pensa duas vezes em fazer mal ao seu próximo, porque Deus já está olhando? Você pensa duas vezes antes de pensar coisas ruins na sua cabeça, pensar coisas imorais, de ir para lugares errados? Ele fala como filho, não como um ditador. Ele fala como um pai a um filho, não como um ditador que está querendo o seu mal. Deus está querendo o seu bem, assim como um bom pai está querendo o seu bem. Vamos baixar a cabeça e orar agora e diga no seu coração, Senhor Deus, obrigado por essa palavra, por essa pregação. Me ajuda a temer ao Senhor e não temerei mais nada. Ajuda a temer ao Senhor e tenho certeza que terei uma vida longa. Ajuda-me a ter a tua sabedoria, a seguir os teus mandamentos e serei bem-aventurado. Me ajuda a te servir e te adorar através de Jesus Cristo. E é em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Boa noite.